Certo. Então agora falando um pouco sobre a ideia da liberdade, enfim, a ideia da Heirut. O que seria esta liberdade? Enfim, algo interessante, enfim, que para nós estudarmos sobre a ideia da liberdade verdadeira, a liberdade onde que nós alcançamos a nossa essência. Uhum. Então sem dúvida que basicamente a ideia de liberdade é que a vida é feita de essência e de prática. Como a gente pode chamar isso daqui de uma outra maneira? A realidade externa e a realidade interna. O mundo concreto e o abstrato? Tá bom. É porque eu tenho o abstrato do que é o dever ser e o que é, né? Que é o concreto, que acontece de fato. Certo. Isso a gente trata bem no direito. Hã? Isso a gente trata bem no direito. Não, mas tem aquilo... Separar as coisas do... aqui no caso, vamos falar assim, com relação à pessoa, né? A pessoa. Então, existe aquilo que ela é na prática, existe aquilo que ela é na sua essência. Em relação a uma situação, até uma relação a um fato. Então, a gente pode ter, na verdade, um fato, aquilo que ele é na prática, e um fato, aquilo que ele é na essência. De uma certa maneira, pode haver acontecido algo que a essência pode ser positiva, mas está, na verdade, se manifestando de maneira negativa. Por um fator externo, porque... Exatamente, assim, por um fator certo, faz um certo sentido? Faz. Com relação à pessoa, sem dúvida. Enfim, com relação à pessoa, sem dúvida, que existe aquilo que a pessoa ela está fazendo na prática, existe a situação que a pessoa se encontra na prática, existe aquilo que a pessoa... ela é, na verdade, dentro dela, ela é no seu interior, ela é na sua essência. Então, enfim, uma pessoa, ela pode, de repente, Deus nos livre, estar agora, no momento, fazendo uma ação errada, Deus nos livre, só que isso não significa, enfim, que a sua essência seja essa, enfim, que ela tenha essa essência. Enfim, isso, obviamente, trazendo para o lado espiritual. Então, uma pessoa que ela está fazendo uma verá, mas Deus nos livre, não significa que Deus nos livre, ela tem isso daqui, ela tem isso aqui dentro dela. Na essência, na verdade, quer se conectar com o Criador. Na essência, ela quer ter a sua conexão com a sua Neshama, com a sua alma espiritual. Na prática, infelizmente, agora ela está se comportando de uma maneira que não corresponde, que não condiz com a sua essência. Então, a gente trouxe, né? Nós trouxemos a ideia do Maimônides, onde que Maimônides, essa ideia, enfim, a ideia que Maimônides escreve, como nós podemos... Existe uma lei que para um homem, ele dar um gueto para um homem, ele dar um divórcio para sua mulher, precisa ser com a sua consciência, com o seu consentimento, precisa do consentimento do marido. Se o marido precisa falar, não pode ser forçado, certo? Não pode ser forçado. Se alguém... A gente viu lá atrás, né? Faz tempo, certo. Faz tempo. Ah, tá. Certo, tá. certo. É porque depois a gente tratou de novo de gueto. Tá bom, certo. Tá bom. Desculpa. Então, o que a gente está vendo aqui para uma pessoa poder dar o divórcio, o homem poder dar o divórcio, não pode ser forçado. Se alguém vai lá e coloca uma arma na cabeça do cara e fala, dá o gueto para sua mulher, ele deu o gueto é inválido. O gueto não vale, você tem que ser com o consentimento dele. Por coação não pode. Por coação não pode, tem que ser de livre consciência, enfim, livre consciência, livre espontânea vontade. Tem que ser da consciência dele, tem que ser por consentimento, não pode ser por coerção, não pode ser forçado. Não pode coagi-lo a fazer isso. Se fizeram, inválido. Mas, continua o Maimônides falando que existem casos onde que a lei judaica prescreve que o marido tem a obrigação, que o marido deve dar o gueto para a sua mulher. Enfim, se a mulher ela não está mais gostando do marido e ela quer o divórcio, enfim, obviamente, ou até, enfim, ou qualquer outra situação que o marido... Gostando? Que se ela não está mais gostando do marido, e ela pede... Gostando no sentido de estar odiando? Tá bom. Ou não, deixou de gostar?
deixou de gostar. Porque isso é relativo, é subjetivo? Tá né? bom, mas existe alguma lei com relação na parte na Não, lei é porque é subjetivo, né? Sim, Deixei mas na de lei gostar. brasileira tem diferença? Se ela Não, fala, na lei quer, brasileira, se ela não quer, ela acabou. separa. E se ele não quer, ele também quer dizer, não Sim, faz. sim, separa. Não, Mas tem obrigação de dar o divórcio ou não? na lei brasileira? É. Tem Se ela tá obrigação. pedindo mesmo, não. Tem obrigação de dar. Ou se precisa ela da tá pedindo. explicação? Precisa da explicação ou não? É meramente formal. Formal, não quero mais. É. Mas não que... Não precisa ter por exemplo, ele saiu de casa. Tipo, fato. Não, antigamente tinha isso, hoje em dia não tem mais. Certo. Não, eu quero porque quero, e aí não gosto mais, não amo. Certo. Quero seguir minha vida, quero ser feliz. Sim, não, mas é isso. Interessante. Na verdade, assim, no judaísmo, enfim, existe um pouco existe um pouco a ideia, assim, que ela tem que dar uma amatla, que ela tem que dar um motivo, tem que dar algum motivo, alguma explicação, alguma razão por porque ela está pedindo, enfim, porque ela está querendo o divórcio. Mas Maimônides, quando ele escreve, ele parece ter uma opinião mais leniente com relação a isso. Que, enfim, ele fala que a mulher, ela não é Sheiná, que ela pode pedir o divórcio, Sheiná Kishvuya, porque ela não é uma prisioneira, enfim, que ela não é ela Sheiná Kishvuya Tachat Ba'ala. Sim. Ela não é como, enfim, uma refém, enfim, uma presa, que está debaixo dos braços, enfim, que está presa debaixo dos braços do seu marido. E fala, não é considerada presa. Se ela quer pedir divórcio, por assim dizer, o Maimônides, ele dá a entender que ela não precisa dar alguma razão. Que ela precisa dar razão, uma explicação. Se ela não quer, enfim, já é suficiente. Ela não está gostando, ela tem esse direito de pedir. De pedir, mas ela não vai conseguir, né? Por que não? Mas não, peraí. Não, e ele tem a obrigação de dar. Isso não é. Ela tem o direito de pedir, ele tem a obrigação de dar. E o marido, não, isso é justamente o que ele escreve. É justamente com relação às situações que o marido tem obrigação de dar o divórcio. E uma dessas leis, ele fala que quando a mulher ela pediu, a princípio ela deve dar alguma razão, algum motivo, mas depois ele, de acordo com a linguagem que ele traz, porque ela não é considerada como que ela não poderia pedir o divórcio, não poderia pedir, enfim, ela fala, não, ela pode pedir, porque ela não é considerada, enfim, que ela está presa debaixo dele, que a ponto que ela vai precisar, enfim, ficar dando razões ou explicações, porque, enfim, ela não está presa, não é refém, por assim dizer, não é... Sim. Então, por isso, de acordo com essa linguagem, se deduz um pouquinho, os comentaristas, se deduz que, a princípio, ela não precisaria, a Maimônides aqui está falando que ela não precisaria dar algum motivo especial, alguma razão especial. Se ela realmente já está falando que ela não está gostando, já é suficiente, ela já tem o direito de pedir divórcio, e ele já é obrigado, então, ela ter direito significa que ele tem a obrigação de dar o divórcio para ela. Olha, a gente pode pegar, vamos ver se quer... É um assunto interessante. Vamos ver se a gente pega agora em Maimônides. Certo. Então, isso daqui está em, enfim, Ilhot Ishut, capítulo 14, Halachá 8. Vamos pegar. Então, a Halachot de Ishut, enfim, a Halachot de casamento, né? Enfim, a Halachot de casamento, a Halachot do relacionamento do casal, no capítulo 14, na Halachá 8, Perek Yudalet, Halachá Het. Então ele fala assim,
A woman who withholds, uma mulher que ela impediu, que ela deixou, ela não quis, enfim, ter marital intimacy. Ela não quis ter intimidade marital, enfim, não quis ter relação conjugal com seu marido, então ela fez com que o seu marido, enfim, negou a relação conjugal para o seu marido. Então ela é chamada de moredet. Moredet significa uma mulher rebelde. Enfim, o marido tem mitzvah de onar, o marido tem mitzvah de ter relação com ela, tem mitzvah de onar, enfim, é uma mitzvah da Torá interessante até que. Enfim, uma pessoa, enfim, um tempo atrás perguntou que mitzvah teria, se a pessoa já tem filhos, e, enfim, ela já cumpriu a mitzvah de filhos, e agora, então, que mitzvah teria dele se relacionar com a mulher dele, enfim, se já cumpriu a mitzvah de filhos, enfim, não tá programando ter mais. Não, mas é uma interessante que acabou mais, uma mitzvah clara, uma mitzvah da Torá clara, que ele é uma mitzvah de onar. Mitzvah de onar não tem a ver, né, que é dele dar prazer para a sua mulher, enfim, que não ter cheirar, tem que dar comida, roupa e onar, e relação conjugal, prazer da relação conjugal, mas e não tem a ver com filhos ou não, tem a ver com a ideia de filhos, são duas coisas. Então, obviamente, se filhos é uma coisa muito especial, sem dúvida que isso enfim, é o propósito do casamento, enfim, a finalidade, objetivo, mas mesmo sem ter esse aspecto, enfim, tem aqui uma mitzvah de onar. Então ele tem uma mitzvah, ele tem a obrigação de, obviamente, de ter a relação conjugal, não pode negar para ela, se ela senão ela pode pedir, sem dúvida, o divórcio, porque ele vai estar deixando de fazer uma mitzvah. Mas se ela nega para ele a relação conjugal, ela não tem mitzvah, a mitzvah é dele. Ela não tem mitzvah, por assim dizer, né? Enfim, ela obviamente é esposa, então existe uma ideia, enfim, que ela tem obrigação, uma vez por ser esposa, de uma certa maneira, não é uma questão de... então ela está, né, vamos chamar assim, posse num certo sentido, num certo aspecto, obviamente não no aspecto, enfim, de adquirir, mas então, num certo aspecto, enfim, ela não tem, obviamente, ela não tem obrigação, não tem... Ela está no controle da situação. Certo, eu queria mais esse... Sim. Depois a gente pode definir exatamente com palavras mais exatas, enfim, palavras mais definidas, qual seria o termo correto, enfim, com relação à obrigação dela. Mas sem dúvida que existe uma obrigação, e se ela está negando, por assim dizer, obviamente negando sem motivo, né? Negando sem motivo. Então ela é chamada de moredet, uma mulher rebelde. Ela está se rebelando, uma mulher rebelde. E aí, obviamente, então o que se faz? Enfim, se ela realmente não tem motivo, enfim, ela só está se rebelando, então obviamente que ele pode dar, enfim, dar guete, não vai receber ketubá, pode dar divórcio, não vai receber o valor da ketubá. Mas o que nós fazemos em uma situação dessas? Primeiramente, nós perguntamos para ela o porquê. Nós perguntamos para ela o porquê ela está negando a relação conjugal, a relação sexual com o seu marido. She is asked, ela é perguntada. Nós perguntamos para ela é perguntada why she has rebelled. Porque ela se rebelou, porque ela está negando a relação conjugal. Então, para o seu marido, a gente pergunta primeiramente para ela. If she answers, se ela responde, se ela for responder que tem uma razão, não é que ela vai falar, não, ela simplesmente está fazendo, né, como a gente fala, rigidez dela? Não é que ela está fazendo simplesmente para irritar. Enfim, a gente pode falar, se ela fala because I am repulsed by him, porque eu tenho nojo dele. E Mamra me astirro. E se ela fala because I am repulsed, eu tenho repugnância, enfim, por ele, não gosto mais. And I cannot voluntarily engage in relations with him. E eu não consigo mais voluntariamente me relacionar com ele, entrar em engage, me colocar, enfim, me relacionar com ele. Her husband should be compelled to divorce her immediately. Então, se ela falou porque eu não estou conseguindo mais, quer dizer, e não é que ela dá uma razão específica, porque você não está aqui e antes você estava, ela não precisa dar explicação. Ela fala, enfim, agora não tenho mais, agora tenho nojo dele, enfim, agora não gosto mais dele.
e eu não consigo mais me relacionar com ele. Então, eu falo, Rambam, her husband should be compelled, ele deve ser, por assim dizer, forçado, né? A gente pode forçar, ele deve ser forçado para divorciá-la. For she's not like a captive to be forced to engage in relations with one she loathes. She loathes quer dizer? Lessone, alguém que ela odeia. Não sabia, loathes, certo? Interessante. Então, quer dizer, está escrito que diretamente ela pode, a gente já força ele já tem obrigação. Por que falou Rambam? Porque ela não é obrigada. She's not like a captive to be forced to engage in relations with the one she loathes. Ela não é obrigada a ficar tendo relação com alguém que ela não gosta, enfim, com alguém que ela odeia. Então, por isso, o Rambam fala que ela já tem direito de cobrar o divórcio, ele tem a obrigação de divorciá-la. Mas aqui ele traz uma outra opinião de Magid Mishneh, and many other authorities e várias outras autoridades differ with the Rambam, discutem com o Rambam, discutem com ele on this point, nesse ponto, nesse quesito, and maintain that a man should not be forced to divorce his wife even in such a situation. Eles falam que não, que o homem não deve ser forçado a divorciar, não tem obrigação dele divorciá-la, e o homem não deve ser forçado a divorciá-la. Should not be forced to divorce his wife, mesmo nessa situação, uma situação, enfim, que ela está falando não quero mais, mas se ela não está dando uma razão específica, a gente não deve forçar o marido a divorciá-la. This view is followed by the Shulchan Aruch. E essa opinião, ela é seguida pelo Shulchan Aruch. Quer dizer que o Shulchan Aruch, ele não segue a opinião do Rambam, segue o que fala que já pode direto, mesmo sem dar alguma razão específica, algum esclarecimento. Não, já pode direto. Ele já não precisa, a gente discutiu, ao contrário. Não, de acordo com o Shulchan Aruch, ela tem que dar uma razão específica. Ela tem que falar alguma coisa específica que está acontecendo, enfim. Aí não simplesmente falar, não deixar claro o porquê. Tem que falar o porquê. A lei brasileira, Certo. ela fala que se o homem maltrata a mulher... Não, mas aí já é um motivo claro, certo? Fala. Não, é uma dúvida. Sim. Se o homem maltrata a mulher, entra no Maria da Penha, e agora teve uma evolução, que a mulher não precisa denunciar. Se alguém escuta e denuncia e a autoridade pega no ato a agressão, essa pessoa é retirada e praticamente acaba o casamento. Praticamente, porque não depende mais dela. Não depende mais dela de continuar aceitar. ou não com o processo, entendeu? Certo. E aí isso é bem delicado, porque era isso que eu queria perguntar. Porque a maioria das pessoas, né, que se vê numa condição de família, né, numa condição de família, e a gente cresce em família, né, e tal. E por vezes tem desentendimentos, né? Certo. Mas quando se entra o Estado para regular essas coisas e de repente tem essa abertura para fazer isso, porque tem muita, na verdade, agressão e tem propósito, não é que não estou falando que não tem propósito, tem propósito porque em alguns casos precisa mesmo, a maioria deles precisa. Mas aí num caso desse, né, é difícil, né, pra gente como comunidade, porque imagine só, a gente estava falando antes que, né, o que é a minha individualidade, né, o que sou eu, qual que é o meu nível para poder sair do meu Egito Certo. pessoal, né, e aí de repente tem algo externo que vai me forçar a fazer algo que talvez não vai me permitir sair do meu Egito pessoal. Isso é bem complicado, né?
bem complicado, porque se nessa aí aqui a gente está debatendo no campo abstrato das ideias, né, de como que o homem ele não é forçado a dar o get, Sim. né, e aí se ele dá o get, se paga o ketubá, se não paga, né, mas numa situação dessa que eu acabei de trazer no Brasil, que é exclusivo aqui nosso, desestrutura tudo, né? Na prática, desestrutura tudo. Concorda comigo? Fica tudo desestruturado. Como é que a gente interfere? Não dá para interferir. Não dá para interferir. Tomara que não aconteça. Né? Deixar que não aconteça, mas né? É interessante isso. É muito interessante. Não interessante de bom, é uma coisa ruim, que fique bem claro, mas assim, temos aqui grandes leituras de grandes sábios, né, tratando do tema, e aí de repente vem o Estado e regula com mão forte, né, tipo assim, olha, se acontecer, pode entrar a autoridade e aí separa, e aí ele vai preso, e vai ficar lá, e depois ele vai ter ordem de afastamento, e não adianta ela falar que não. Muntendeu o meu ponto? Entendeu o meu ponto? Sim. Uhum. Interessante. Assim, e aí como você falou, né, que nessas situações, quer dizer, aqui às vezes pode acontecer que ela não tá, enfim, ela quer na realidade, mas ela tá sem a coragem, vamos falar assim, no momento de falar, de contra aí o marido, né, que ela tem um certo, sente submissa, não tem essa coragem, tem um pouco de medo, então, mas ela quer na verdade, enfim, que o cara exploda, então, isso realmente é uma coisa que acontece, enfim, em geral, na verdade, né, na vida muitas vezes, que a pessoa tem um sentimento por uma situação, enfim, mas ela não tem a coragem de manifestá-lo. Não tem